Em Portugal, vocês não sabem, né? Portugal, vocês não sabem. O Brasil foi colônia de Portugal. Existia a chamada Casa de Suplicação. Casa de Suplicação. Que era, né, o Supremo, na época do Império Português. Aqui no Brasil, valia essa Casa de Suplicação, até que, em 1609, abriram um tribunal que se chamava Relação da Bahia, que era, né, o grande tribunal brasileiro. Né? Ele fechou, a Relação da Bahia fechou em 1626 e em 1652 foi reaberto. E foi funcionando na Bahia até 1751, porque em 1752 mudaram a Relação da Bahia, jogaram para o Rio de Janeiro. E funcionou no Rio de Janeiro. E quando veio a família imperial para cá, fugindo de Napoleão Bonaparte no ano de 1808, né, o Brasil passou a ter a própria Casa de Suplicação. Por quê? Porque o rei estava aqui. Aliás, por que o rei? É uma coisa interessante isso. Quando você estuda direito, e você vai recorrer de uma sentença que você não concorda, o advogado, o juiz, eles sabem que o recurso, ele tem o chamado efeito devolutivo. Por que devolutivo? Olha que interessante, nosso direito, assim como o direito de quase toda a Europa, né, Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal, tem matriz romana, do direito romano. Em Roma, a gente tinha os imperadores, os Césares. César, se ele não era Deus em vida, ele ia se tornar Deus assim que morresse. E a ele cabia a última palavra de tudo. A despeito dos julgamentos pelas instituições, né, que cuidavam da ritualística do direito romano, em última instância, a pessoa ela podia recorrer ao César, ao imperador. É por isso que se dizia efeito devolutivo. As pessoas responsáveis pela aplicação do direito devolviam a competência ao César, a este Deus. Devolvia por quê? Porque eles só poderiam aplicar o direito porque o César lhes concediu, o imperador lhes concediu o direito de decidir o certo e o errado, a vida e a morte das pessoas. Mas quando a pessoa podia apelar ao César, então se devolvia. Olha que coisa bonita. Então a Casa de Suplicação era mais ou menos isso. No Brasil teve a Relação da Bahia, depois a Relação do Rio, enquanto a família real não estava aqui. Porque a depender do caso, ainda podia ir para a Casa de Suplicação de Portugal. Suplicação, porque você vai suplicar para alguém responsável por atender às súplicas ao rei, que tem um mandato divino, que era a teoria absolutista que vigia na Europa. O mandato divino dos reis. E quando Dom João VI vem para cá, em 1808, passa a ter a Casa de Suplicação no Rio de Janeiro. A Casa de Suplicação no Rio de Janeiro, ela continua. Aí vem Dom Pedrito, proclama a independência do Brasil, 1822, faz a Constituição 2 anos depois, 1824, e a Constituição de 1824, ela previa o chamado Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça, esse era o nome. Mas, meus queridos, o Supremo Tribunal de Justiça, ele foi assim, ó, a Constituição de 1824 dispunha assim, eu vou ler, o artigo 163, aspas, na capital do Império, além da relação que deve existir, assim como nas demais províncias, é como os Tribunais de Justiça do Estado, a relação, né? Haverá também um tribunal com a denominação
de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por antiguidade, e serão condecorados com o título de conselho. Não era ministro, era conselho do Supremo Tribunal de Justiça. E era composto por 17 juízes, 17 conselhos. Isso foi previsto em 1824, mas só foi instalado no Brasil em 1829. E ele existiu de 1829 até 1891. Porque em 1891 tivemos a primeira Constituição da República, que criou, assim, a nomenclatura Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Que tinha 11 juízes, aumentou em 1829 para 17 juízes, tinha 15 em 1821, 1829 foi para 17, em 1930 desceu para 11, em 65 o ato institucional número 2 subiu para 16, e em 69 o ato institucional número 6 desceu para 11, e 11 ministros é o número que nós temos até hoje. Esse tribunal, então, ele é composto, senhores, por 11 ministros,